Olá, eu sou Alcir, também estou com você nesse evento Pensar Contabilidade. Gostaria de trabalhar o tema Perícia Trabalhista e o Mercado de Trabalho. Eu sou contador, tenho mestrado em administração, sou perito oficial nomeado pelo juiz, aqui em Belo Horizonte, em Pedro Leopoldo, e no Espírito Santo, em Vitória. Eu tenho um escritório de perícia. Então nós trabalhamos com perícia e a liquidação de sentença, que são cálculos elaborados para o advogado e para as empresas, referente à mensuração da sentença trabalhista. Eu também tenho um canal no YouTube, que é o Café com Perito, onde eu trabalho semanalmente temas relacionados à perícia trabalhista. Querendo me seguir, é só digitar lá Alcir Perito. Nós temos um livro, que é o livro de Perícia e Cálculos em Processos Trabalhistas. Nós já estamos na 3ª edição. Eu sou professor da Faculdade Pedro Leopoldo, na graduação do curso de Ciências Contábeis. Também é professor da BSSP no MBA, de assuntos relacionados à perícia e cálculos trabalhistas. Eu gostaria de dividir a minha fala em 3 momentos. O primeiro momento, eu gostaria de falar sobre a situação dos processos no Brasil, em termos de distribuição, em termos de quantidade. No segundo momento, eu gostaria de tratar as pessoas envolvidas tecnicamente nesses processos, em especial o perito oficial, o assistente técnico e aquelas pessoas que executam cálculo para advogados, chamados de assistente de advogado ou de calculistas. Ok? E no terceiro momento, eu gostaria de tratar o perfil desses profissionais. O que eu preciso adquirir para atuar como perito oficial, como assistente ou como calculistas de sentenças para advogados e empresas. O processo trabalhista ele funciona da seguinte forma. O funcionário, quando ele está insatisfeito ou quando ele acha que foi lesado em algum direito, ele ingressa na justiça, requerendo os seus direitos. Na justiça, ele recebe o nome de reclamante. Já a empresa recebe o nome de reclamada. A Justiça do Trabalho ela tem 3 instâncias, o TST, o TRT e as varas do trabalho. Daqui a pouco a gente conceitua melhor. O reclamante ou o empregado, ele ingressa na Justiça do Trabalho pedindo direitos inerentes ao departamento pessoal. Quais direitos? Hora extra que não foi pago da maneira que ele achava que tinha que ser, adicionais noturnos, insalubridade, periculosidade, uma diferença salarial, uma equiparação salarial, enfim, são direitos do nosso dia a dia. A perícia trabalhista ela é interessante, os processos trabalhistas ela é interessante, porque todos nós, de alguma forma, direta ou indiretamente, vivemos isso. Ou nós somos empregados, ou nós somos patrões, empresários. Então nós temos conhecimento desses direitos. A maioria de nós sabemos como que calcula férias, 13º, fundo de garantia, hora extra. Talvez não sabemos como que aplica isso na justiça. Mas os direitos trabalhistas, os processos trabalhistas, ele é inerente à nossa atividade. É muito comum no nosso meio. Por isso que eu acho que é uma área bastante tranquila. Tranquila no sentido de nós já conhecermos do que se trata lá. Ok? A Justiça do Trabalho, como eu disse, ela é dividida em TST, TRT e as varas. O TST é de Brasília. Já o TRT, que são os tribunais, está presente em todos os estados. No estado de São Paulo, nós temos 2, que é o TRT2 e o TRT15 de Campinas. Em Belo Horizonte, aliás, em Minas Gerais, nós temos um. Brasília e Tocantins é um único tribunal, que é o TRT10. Enfim, são 24 tribunais. Dentro desses 24 tribunais, que está em todo o Brasil, nós temos 1.587 vagas.
1.587 varas. Significa que, em Minas Gerais, nós temos 158 varas. Dessas 158, 48 está aqui na capital, está em Belo Horizonte. Lá no Espírito Santo, por exemplo, nós temos 24 varas. Dessas 24 varas, 14 está em Vitória. Em Pernambuco, nós temos 70 varas. Dessas 70, 23 está em Recife e assim vai. Ao todo, 1.587 vagas. No ano passado, 2019, foram distribuídas 1.819.000 novas ações. Quase 2 milhões de novas ações. Isso para as 1.587 vagas. Se você fizer uma conta simples, se você dividir 1.819.000 por 1.587 vagas, você vai ter uma média anual de processo de 1.156 processos. A média no ano. No mês, você tem uma média de 95 novos processos. Significa que cada vara recebeu mensalmente uma média de 95 novos processos. Olha que mercado de trabalho. Vamos supor que na sua região só tem uma vara, como Pato Branco, lá no Paraná, Santa Luzia, aqui em Minas Gerais. Se você só tem uma vara, você pode ter recebido, em média, no ano, 1.100 processos, 1.146 novos processos. Mensalmente, a sua vara recebe em torno de 95 novos processos. Então, se você estiver nas capitais, imagine isso em Belo Horizonte, que são 48 varas. Imagine isso em São Paulo, porque você somando 231 varas da segunda região, mais 153 varas de Campinas, você tem um total de 380 varas. Imagine essa quantidade de processos lá em São Paulo. Ou seja, a maioria das regiões recebem novos processos nessa quantidade elevada de processos. Muita gente fala que se a Justiça do Trabalho vai acabar, o número de processos vai diminuir. Senhores, houve uma grande mudança lá na reforma, em 2017. Que mudança? Mudou a forma de pensar o empregado. A reforma ela mudou aproximadamente 120 artigos da CLT. Mas a questão não é mudar os artigos, é a forma de pensar o empregado. Alguns artigos desses afetaram diretamente o processo. Por exemplo, lá em 2017, com a reforma, acabou a horas inteiras, que seria aquele tempo que o empregado permanece no transporte da empresa, da sua residência para o trabalho, no local não servido de ônibus. Então, tínhamos muitas ações nesse sentido. Logo, depois de 2017, essas ações diminuíram e tendem a acabar. Os feriados na jornada 12 por 36, nós sabemos que a legislação alterou os feriados. Na jornada 12 por 36, era comum remunerar o domingo, não os feriados. Com a reforma, traz o entendimento que os feriados também já está ali, incluído. Então, na jornada 12 por 36, já remunera feriado. Eu era, em 2017, assistente de hospitais aqui em Belo Horizonte. Nós tínhamos milhares de processos referentes a enfermeiros que pediam o feriado. Depois de 2017, essas ações diminuíram. Nós temos o repouso semanal remunerado, aliás, o intervalo de almoço, que também teve uma mudança pela reforma. Antes, o funcionário que não usufruía integralmente o seu intervalo entrava na justiça e conseguia o direito a 1 hora extra pelo intervalo não usufruído. Por exemplo, vamos supor que ele usufruía somente 30 minutos de intervalo. Ele entrava na justiça, a justiça provavelmente ia condenar a hora extra de 1 hora. E com isso ia ter férias, 10º terceiro, repouso semanal remunerado.
Com o advento da reforma, esse intervalo deixou-se de pagar horas extras. Ele passou a pagar somente a título indenizatório a diferença, com o percentual. Então, se o funcionário ele usufrui só 30 minutos de intervalo, se ele for na justiça depois de 2017, ele só vai receber os outros 30 minutos, que ficou faltando para 1 hora. Mesmo assim, indenizatório, ou seja, sem reflexo em férias, sem reflexo em 13º. Ou seja, inibiu os processos trabalhistas nesse sentido. Deixou de ser interessante ingressar na justiça pedindo intervalo. Já não é mais tão vantajoso. A reforma também mudou a questão das homologações da rescisão de contrato para quem tem mais de 1 ano. Deixou de ser obrigatória a homologação, só tiver em convenção. Então, o que acontecia? Quando o funcionário tinha mais de 1 ano, você mandava a rescisão lá para o sindicato conferia, e às vezes, se não tivesse certo, você não homologava. Se não homologava, ele não recebia seguro-desemprego, ele não recebia fundo de garantia. Então, era uma certa garantia que o empregado tinha. Com o advento da reforma, acabou-se a homologação, com mais de 1 ano. Menos de 1 ano já não tinha. Então, quando ocorre o acerto, o pagamento, é feito dentro da empresa. Não que os empresários estão lesando o empregado. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que o empregado perdeu aquela segurança de conferência da rescisão. E com esse pagamento, ele saca fundo de garantia, ele saca seu seguro-desemprego. Então, as ações na Justiça do Trabalho aumentaram devido à questão das rescisões de contrato. Se de um lado as ações diminuíram, em relação a itinerário, a intervalo, a feriados, ela aumentou em relação a essa insegurança da rescisão de contrato. Pelo menos é isso que nós temos notado. Outra mudança que aconteceu em 2017 com a reforma foi a questão do cálculos na inicial. A partir dali, as iniciais passaram a ser obrigatório apresentar os cálculos na inicial. Com isso, antes trabalhávamos somente com perito ou fazendo os cálculos de liquidação de sentença. Hoje, os advogados nos procuram para mensurar a inicial, para dar entrada no processo. Então, se por um lado a reforma diminuiu um pouco os processos, ela aumenta nas questões das rescisões e também um pouco mais de trabalho para a gente na inicial. Mas vamos aos números, para saber o que de fato mudou em termos de quantidade de processo. Lá em 2015, nós tínhamos 2.550.000 novas ações. Já em 2016, esse número passou para 2.756.000 novas ações. Em 2017, já caiu para 2.647.000. Em 2018, caiu mais um pouco para 1.748.000. E 2019, 1.819.000. 1.819.000. E olha que nós não tínhamos crise dessa pandemia que nós, infelizmente, estamos enfrentando hoje. As empresas não estão tendo condições de honrar os seus compromissos. Eu imagino o número de processos que vai ter em 2020, 2021. Eu acredito que irá aumentar esse número de processos, que já é elevado. Quase 2 milhões de novos processos já é um número elevado. Tá, mas o que o pessoal reclama na justiça? Baseado nas informações do TST de 2019, o primeiro lugar em reclamatório trabalhista foi os avisos prévios, que somou 638.000. Quase 35% das novas ações era inerente a aviso prévio, ou tinha parcela aviso prévio. Fundo de garantia 40%, 550.000. Multa do 477, que é quando você atrasa a rescisão, 540.000, 30%. 467 é quando aquelas parcelas certas do empregado, férias, 13º, aviso, saldo de salário,
paga na rescisão não é honrada ali na primeira audiência. Então, quando condenada, corre o risco de haver uma multa de 50% dessas parcelas. Férias, 409 mil, 13º, 393 mil, representa 21%. Se você observar, do primeiro ao sexto, é praticamente parcelas rescisórias. Lembra que eu falei da reforma, da falta de homologação? Então, isso refletiu diretamente nos processos. É lógico, isso aí é uma hipótese, é uma suposição, mas que a maioria das ações referem a verbas rescisórias, isso é inegável. Do primeiro ao sexto são verbas rescisórias. As horas extras, as ações que envolvem este pedido, só aparecem em sétimo, com 370 mil novas ações. Depois insalubridade e assim vai os outros direitos. Ou seja, por esse número, por essa estatística, a maioria das ações são inerentes a verbas rescisórias, que eu acredito que não vai ser diferente em 2020, 2021, igual eu falei, ante a essa crise que infelizmente estamos vivendo. Gostaria de mostrar para você agora a figura das 3 pessoas importantes nos processos trabalhistas, seja na identificação deste direito, seja nos cálculos. Então nós temos o perito oficial. O que é o perito oficial? O perito oficial é aquela pessoa indicada pelo juiz. Ela é nomeada pelo juiz. Ela seria o olho do juiz no processo, para as questões técnicas. Por exemplo, vamos supor que você tem um reclamante que reclama sobre hora extra. Daí o juiz nomeia um perito para apurar se existe essas horas extras. A nomeação, ela se dá em 2 momentos. Ela pode ser dada na fase de instrução, ali logo no início do processo, onde ainda nós não temos a sentença. A perícia, nesse caso, vai servir como prova. Então, a partir dessa perícia, vai contribuir para sentenciar ou não esse direito. Então, naquele momento, o juiz nomeia o perito oficial para fazer a apuração das questões técnicas e as partes podem indicar os seus assistentes técnicos, que na verdade são peritos, porém de confiança das partes, não de confiança do juiz. Então, esses peritos assistentes estão ali para assegurar o direito daquelas partes. Então, vamos supor, o perito oficial foi nomeado no processo de hora extra e esqueceu de observar o banco de horas. Cabe ao assistente da reclamada impugnar o laudo nesse sentido. Então, nós temos já 2 pessoas. O perito oficial, nomeado pelo juiz, de confiança do juiz, e o assistente técnico, nomeado pelas partes. Nesse caso, cada parte pode nomear o seu assistente. Então, pode acontecer no processo ter 3 pessoas, um perito oficial e 2 assistentes, um de cada parte. Ok? Uma outra fase de nomeação do perito é a fase de execução. Execução é depois do juiz dar a sentença, ocorre os recursos, já quase finalizando o processo. Nós temos que apurar os valores devidos. Pode acontecer do juiz dar a sentença, essa sentença é em direito, porém ele quer tornar ela líquida. Daí ele nomeia um perito oficial da sua confiança para fazer a mensuração dessa sentença. Olha só, o juiz deu a sentença, não abriu vista para as partes, já mandou direto para o perito de confiança dele. E esse perito vai fazer a mensuração dessa sentença. Daí a sentença sai líquida, com o direito da sentença e os cálculos elaborados pelo perito oficial indicado pelo juiz. Ok? E as partes poderão impugnar esses valores, mas ela já sai líquida. O artigo 879, que é o que diz a respeito dessa mensuração, também permite que o juiz, ao invés de nomear o perito, logo quando ele dá a sentença, ele permite
que as partes apresentem os seus cálculos. Daí, o juiz dá a sentença, dá o despacho, intima as partes a apresentar os seus cálculos e cada uma apresenta o cálculo inerente àquelas parcelas deferidas na sentença. Daí surge essa terceira pessoa, que seria o assistente do advogado, ou calculista. Ele não faz parte do processo. Ele é uma pessoa que trabalha com cálculos processuais, muitos deles são peritos, que é o nosso caso, trabalha com cálculos processuais. O advogado procura essa pessoa para fazer a mensuração dessa sentença nos parâmetros definidos pela justiça. Então, essa seria a terceira pessoa. Para você ter uma visão macro, no nosso escritório, nós trabalhamos com as três possibilidades. Eu sou perito oficial, quando o juiz me nomeia. Eu sou o assistente das partes, quando as partes me indicam para ser assistente. E eu sou calculista, ou seja, eu faço trabalho para as empresas e para os advogados, efetuando esses cálculos de liquidação. Lógico que eu não faço isso sozinho. Nós somos uma equipe de 4 pessoas. Quando é perícia oficial, quando o juiz me intima, eu faço isso sem o auxílio desses colaboradores. Porque existem algumas particularidades que só o perito pode fazer. Responder quesito, diligência. A mesma coisa quando eu sou assistente. Essas mesmas particularidades, que é acompanhar o perito oficial, impugnar o laudo, tem que ser o perito oficial. Mas tem outros trabalhos que os advogados encaminham para a gente para fazer a mensuração dessa sentença. Daí eu tenho os meus colaboradores que me ajudam a fazer essa liquidação para os advogados. Em torno aí nós trabalhamos com em média de 100 processos por mês, ao todo. Né? Algumas nomeações, algumas liquidações, algumas assistências. Então o meu escritório, ele pega tudo isso. Então um escritório completo, ele pega tudo isso. Lógico, tem escritório que só faz perícia oficial, só faz perito oficial. Tem escritório que só faz liquidação de sentença para advogados. Tem escritório que só faz assistência para as partes. E tem escritório que faz as três coisas. Depende muito do escritório, do perfil deste perito, tá certo? Com o PJE, que é o processo judicial eletrônico, facilitou muito o nosso trabalho. Porque antes, lá 2012 para trás, era processo físico. Então nós tínhamos que, quando nós fôssemos nomeados como perito oficial, nós tínhamos que ir na vara, buscar esse processo que era físico e realizar o trabalho. A mesma coisa quando o advogado pedia para efetuar a liquidação de sentença. Ele fazia a carga do processo, eu ia lá, buscava esse processo, trazia para o meu escritório e fazia esses cálculos. Ou seja, eu tinha um ambiente, eu tinha um espaço, eu tinha como é que eu falo, uma área de trabalho muito restrita, basicamente em Belo Horizonte. Por quê? Porque o processo era físico, eu tinha que transitar, eu tinha que buscar. Com o PJE, que é o processo eletrônico, desde 2012, os processos têm deixado de ser físico e passado a ser eletrônico. Ou seja, com a minha assinatura digital, o meu computador, o meu notebook, eu acesso processo em qualquer lugar no Brasil. Lembra que eu falei que eu sou perito nomeado em Vitória? Então, o juiz me nomeia em Vitória, eu acesso o processo de Belo Horizonte, através do meu notebook, pela minha assinatura digital. Lógico que eu tenho quem me auxilia lá em Vitória, mas eu consigo acessar esse processo daqui. Eu controlo ele daqui. Lógico, praticamente, eu vou em Vitória 1 ou 2 vezes por mês, para cumprir outras exigências. Mas o acesso ao processo eu faço daqui. Eu dou aula para a BSSP, nós viajamos em regra na sexta-feira de manhã. Lá para 5, 6 horas da manhã estamos na estrada, para dar aula só na sexta-noite. O meu escritório continua movimentando, porque eu cumpro o prazo diariamente. Mas como que eu faço para acessar esse processo? Onde que eu estiver. Se eu estiver no hotel, se eu estiver em Curitiba, tendo internet, e tem, né? Todos os hotéis têm internet. Eu com o meu notebook e minha assinatura digital, eu acesso esse processo, eu leio o processo, eu despacho o processo. O PJE acabou com essa questão de localidade do perito e o seu trabalho, do assistente ou do calculista e seu trabalho. Lembra daquele 100 processos que eu falei por vara? Agora, isso exponencialmente aumentou. Por quê? Eu não estou mais restrito a Belo Horizonte.
você já não está restrito à sua comarca. Você pode trabalhar na comarca vizinha, você pode trabalhar até fora do estado. Vai depender da sua maneira de trabalhar. O processo eletrônico ele permite isso. Quase 100% dos processos hoje já são eletrônicos. Alguns processos antigos ainda é físico, mas a maioria já é eletrônico, por isso essa facilidade. E a partir de 2020, foi implantado o PJE Calc. Esse PJE Calc já existe desde 2017. Foi uma criação lá do TRT8 de um sistema único de cálculos de processo trabalhista. Você baixa lá no TRT8 ou o TRT da sua região. Inclusive, nós vamos ter uma palestra sobre o PJE Calc. Eu lhe aconselho que assista com carinho essa palestra sobre o PJE Calc. Muita gente me pergunta, Alci, mas com o PJE Calc acabou o cálculo do perito? O advogado vai fazer todos os cálculos? Isso é uma mentira. Sabe por quê? O programa do imposto de renda existe há quantos anos? E quantos contadores ganham dinheiro na época do imposto de renda? Quantas pessoas fazem imposto de renda? Provavelmente você faz imposto de renda. Se assim não fosse, as outras pessoas podiam fazer e ninguém mais faria imposto de renda para os outros. Ou seja, o imposto de renda, o sistema do imposto de renda, como o PJE Calc, é apenas uma ferramenta que vai contribuir para os cálculos. Lógico, a perícia é muito mais que isso. Perícia é diligência, perícia é laudo, é quesito e também cálculos. Mas mesmo estes cálculos, você tem que ter conhecimento para lidar com o sistema e na parametrização desses cálculos. Muito bom, por sinal, o sistema. Já está sendo aplicado, já está sendo aplicado desde 2017, umas varas já exigem, outras não. Tá certo? Então, só para voltar uma fala minha que eu acabei esquecendo, lá quando o juiz nomeia o perito lá na fase de execução, quando ele deixa a sentença, ele dá a oportunidade para que as partes apresentem o seu cálculo, se esse cálculo for divergente, vamos supor que a empresa apresenta um valor e a reclamada apresenta outro, aí ele nomeia o perito oficial. Eu acabei esquecendo quando eu falei lá na fase de execução. Então o perito oficial pode ser nomeado lá na fase inicial, né, lá na fase de instrução e na fase de execução. Na fase de execução ele pode ser nomeado antes de dar vistas às partes da sentença, onde o perito faz a liquidação, ou depois, quando as partes apresentam o seu cálculo e, havendo divergência, nomeia o perito oficial. Esqueci desse detalhe. Aí, depois disso, nós falamos do PJE Calc, que é esse processo eletrônico, e agora o PJ, aliás, falando do PJE, que é esse processo eletrônico, e agora o PJE Calc, que é esse sistema de elaboração de cálculo. Em síntese, para fechar, eu tenho o perito oficial, nomeado pelo juiz, ele pode ser nomeado lá na fase de instrução ou na fase de execução. Eu tenho um assistente técnico, geralmente ele é indicado lá na fase de instrução, pode até haver na fase de execução, mas não é comum, o comum é na fase de instrução, e lá na fase de instrução aparece muito o calculista, ou o assistente do advogado, aquela pessoa que faz cálculo para os advogados. Ok? Agora, nesse terceiro momento, eu gostaria de tratar com você o perfil desse profissional. Por quê? O que eu preciso para ser perito oficial? O que eu preciso para ser assistente técnico? O que eu preciso para ser calculista ou assistente do advogado efetuando os cálculos? Porque no processo trabalhista, existem várias maneiras de você trabalhar. Se você tem muito conhecimento, já tem conhecimento da área trabalhista, se você tem seu curso superior, se você está inscrito no seu conselho, você pode ser perito oficial. Sim, como é que eu faço? Você cadastra na vara, aliás, cadastra no tribunal da sua região e vai no juiz, vai no diretor de secretaria,
pedindo a sua nomeação, entregando seu currículo, entregando seu cartão, conversando com essas pessoas. Ah, sim, mas eu já fui no tribunal e não fui nomeado. Quando você vai no tribunal, que você faz o cadastro, é simplesmente para falar que você existe. Para você ser nomeado, você tem que conversar com as pessoas, você tem que aparecer. Lógico que existe algumas vezes que você é nomeado sem ter ido lá, mas isso não é comum, é raro às vezes que isso acontece. Porque o juiz nomeia alguém de sua confiança. Para ele confiar em você, tem que te ver. Esse é o papel do perito oficial. Então, se você tem esse perfil, se você tem esse requisito, igual eu coloquei, o curso superior, o conhecimento, você pode ser o perito oficial. Alci, eu não tenho tanta segurança, eu não tenho tanto conhecimento, eu ainda estou começando. Você pode começar fazendo cálculos para as partes, fazendo assistenciando os advogados, fazendo cálculo para advogado. Alci, eu não tenho tanto tempo. Eu trabalho numa empresa e só tenho a noite e aos finais de semana, mas queria trabalhar com processo. Te aconselho novamente a ser perito oficial, porque o giro de processos em termos de perito oficial é mais lento. Então você vai ter uma, duas, três, quatro nomeações por mês. Ou seja, dá para trabalhar tranquilo. Se você quiser aumentar, você visita mais varas, mais juízes. Se você não quiser aumentar, você visita menos juízes, menos varas. Entendeu? Agora, se você, por exemplo, quer trabalhar muito, mas não com perito oficial, você visita mais advogados. Para quê? Para aumentar a sua carteira de advogado, para fazer a liquidação de sentença. Enfim, você tem várias maneiras de trabalhar como perito ou como processo. Ah, se eu só tenho par do dia, eu olho minha mãe de manhã, eu olho meus meninos de manhã. Então, o processo trabalhista, ele não é aquele trabalho que você faz no horário comercial, de 8 a 6. Não, não é assim que funciona. O PJE, ele funciona 24 horas, o sistema fica aberto 24 horas, você cumpre prazo. Eu mesmo gosto de baixar processo à noite. Por quê? Porque a internet está melhor, o sistema está melhor, menos acesso nos tribunais. Então eu gosto de baixar meus processos à noite. Eu tenho meu escritório em Belo Horizonte, mas eu faço parte do trabalho em minha residência, ou no local diferente do escritório. O home office, implantado lá com a reforma, hoje veio a calhar muito para os peritos, as pessoas que mexem com cálculo, porque ela consegue desenvolver o seu trabalho de qualquer lugar. É aconselhável que você tenha um escritório, mas não é obrigatório que você tenha. Obrigatório que você tenha um sistema, uma internet que funcione, um computador. Agora passe a conhecer melhor o PJE, tá certo? Mas eu preciso de tudo que eu falei, que você seja proativo. O perfil mais importante que eu acho no profissional que trabalha com o processo é a proatividade. Porque se você não sair da sua zona de conforto, se você não sair debaixo do ar-condicionado, esses processos não virão até você. Você precisa visitar as varas. Você precisa visitar os advogados. Você precisa sair da zona de conforto. É uma das características do perito, do profissional que lida com o processo. Uma outra característica que eu preciso que você tenha, autonomia. Você precisa ter uma autonomia, você precisa ter um estudo independente, porque a perícia geralmente é pessoa física, pouco se nomeia pessoa jurídica. Então, cada profissional tem uma maneira de trabalhar. Então você precisa criar essa autonomia. Você precisa ser um profissional comprometido. Comprometido com o quê? Com prazo. Justiça do trabalho é prazo. Então você tem que estar sempre comprometido com esse prazo. Você tem que buscar o conhecimento. Conhecimento em quê? Conhecimento da legislação trabalhista, conhecimento dos cálculos, conhecimento no PJE Calc, conhecimento na estrutura, um bom português. Então você precisa deste conhecimento. Você precisa fazer estudar numa boa escola, a BSSP, por exemplo, tem ótimas pós-graduações nesta área, mas também o seu conselho da sua região provavelmente
deve ter algum curso relacionado à perícia, a cálculo trabalhista. Enfim, você precisa buscar esse conhecimento. Outra coisa que é muito importante é a sua idoneidade. Alcima, eu sou idôneo, eu não tenho dúvida. Mas o perito, ele é conhecido como aquela pessoa honrada. Aquela pessoa que não tem tendência a nada. Ela não está ali para favorecer nem o reclamante, nem a reclamada. Porque se você tiver um perfil de sempre se dobrar aos direitos de empregado, você vai acabar sendo tendencioso. Então, se você vai ser o olho do juiz, a confiança do juiz, você não pode ter essa tendência, não pode ser reconhecido como uma pessoa que tenha, como é que eu falo? Que seja defensor de alguma das partes. Você vai fazer o processo ou os cálculos, independente se ele vai prejudicar a empresa ou vai prejudicar o empregado. Você vai fazer o que for certo. Você tem que ser reto. A sua palavra tem que expressar verdade. Você pode errar? Pode. Você vai errar muitas vezes. Isso faz parte da condição humana. Você é humano. O que você não pode ter é má fé. Se você não tiver má fé, não errar porque alguém lhe favoreceu com algo, você vai ter uma vida longa nessa área trabalhista. Então veja só, você tem quase 2 milhões de processos, você tem 1.587 varas no Brasil, você tem curso superior, você tem conhecimento, você é proativo, você tem tudo na mão para lidar com processos judiciais trabalhistas nas questões técnicas. Para finalizar, eu gostaria de deixar uma reflexão com você. Eu gostaria de te perguntar, na sua região, faz um raio aí de 60 quilômetros. 60 quilômetros. E me diz quantas varas do trabalho existe na sua região. Quantas varas nesse raio de 60 quilômetros? Vou mais além. Reflete, considerando 1.000 processos por ano, multiplicado por esse número de varas que você falou que existe. Quantos processos não existem aí na sua região? Seja para perito, seja para efetuar cálculo para advogados, seja para assistenciar as partes no processo. Eu quero que você veja a oportunidade. Te peço também que você pesquise junto ao seu conselho de classe, ao Google, quantos profissionais na sua região, nesse raio de 60 quilômetros, lida com o processo. Quantos são os peritos? Quantos são os assistentes? Quem faz cálculo de liquidação de sentença? Eu garanto que você vai chegar à conclusão que existe muito mais processos que profissionais trabalhando na área, justamente por causa desse perfil. Muita gente deseja ser perito ou trabalhar de uma maneira diferente, mas nem todo mundo enquadra nesse perfil. E eu queria te perguntar mais 3 coisas. Quais as dificuldades você teria para atuar como perito? Pensa, reflete. Quais seriam as suas dificuldades? Conhecimento? Se adquirir. Proatividade? Trabalhe isso em você. Timidez? Trabalha isso em você. Quais seriam as suas dificuldades? Quais seriam as vantagens em trabalhar com processos judiciais trabalhistas? Por fim, o que você precisa para lidar com o processo trabalhista? Seja na situação de perito oficial, seja assistente, seja efetuando cálculo para as partes. Então, eu termino aqui a minha fala. Eu agradeço muito por ter participado.
Agradeço a BSPSP pelo evento. Te desejo muito sucesso. Fique com Deus. Um abraço.